Meditação no livro do Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vimos no capítulo 1, no final do capítulo 1, que as 7 estrelas são os anjos que o Senhor Jesus tem. E os castiçais de ouro são as igrejas. Jesus tem anjos à sua disposição. Você pode verificar nos evangelhos que Jesus disse que se ele rogasse ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos para acabar com os judeus. Então Jesus tem o seu exército à sua disposição. Assim como esses anjos encarregados por estar na igreja para uma função, uma missão toda especial. Então, continuando aqui, 2 pontos muito importantes são que primeiro Jesus dá a visão e depois a interpretação. E o outro ponto é que as cartas foram enviadas a cada anjo responsável que há nas igrejas. E quando nós falamos anjos, são anjos, não é uma simbologia. Sabemos que o livro do Apocalipse tem muitas simbologias. Nós vamos falar até mais adiante sobre essas coisas. O que é simbologias, o que são as simbologias no Apocalipse e o que são as literariedades. O que é literal. Aqui não é uma simbologia, aqui é literal. Existem anjos na igreja, existem anjos de Deus encarregados em funções específicas dentro da igreja. Assim também ainda acontece nos dias de hoje. Cada igreja tem um anjo responsável em receber e relatar à igreja sua real situação diante de Deus. E mais especificamente, diante do Senhor Jesus, que é o noivo. Então, tem anjos em cada igreja responsáveis de funções específicas. Existem os anjos que se encarregam no momento em que a pessoa entrega a vida para Jesus, se batiza nas águas, se arrepende dos seus pecados, de relatar. E aí há festa no céu. Existe esse anjo aqui que é o principal, o que relata a situação atual da igreja diante do Senhor Jesus e recebe relatórios de Jesus para passar à igreja. Continuando. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Então, olha que relatório importantíssimo. E, obviamente, Jesus não está falando aqui diretamente com o anjo, ou está falando do anjo, porque, vamos lá, se Jesus está falando ao anjo da igreja, que está nessa situação, então esse anjo aqui, ele faz parte da corja, do grupo dos que caíram, porque abandonar o primeiro amor, como que um anjo abandona o primeiro amor? Se ele vive em função de cumprir os propósitos de Deus, de enviar a mensagem do Senhor Jesus para
a humanidade, para a igreja mais especificamente. Então não está falando para o anjo, está falando para a igreja. E o anjo se encarrega de passar o que está sendo dito, o relatório de Jesus, para que a igreja se conserte, se arrependa. Então está falando aqui com a igreja que deixou o primeiro amor, que até tem o trabalho operacional, mas não tem mais o amor, a paixão do início. Continua dizendo aqui, a importância do contato diário com a palavra de Deus é que podemos estar fazendo tudo certo, mas da forma errada, e o pior, sem saber. Pois fazer é relativo, amar não. Amar não. O Senhor Jesus me disse, 2 homens que praticam a minha palavra, um, porém, me ama e o outro me odeia. Então, fazer não é amar. Fazer não é amar. Mas amar envolve o fazer. Quem ama, toma atitude. Aí ele continua dizendo à igreja, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, ele está falando aqui, você vê da igreja, né? Tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, tirarei do teu lugar a tua igreja. E quantas são as pessoas que a igreja local aonde frequentavam foi fechada, né? E é triste. Nós temos visto ultimamente muitas igrejas fecharem. Da pandemia para cá, muitas igrejas fecharam. Por quê? Porque já não havia mais aquele primeiro amor do início. Porque não importa a situação. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Não prevalecerão. Então não importa o que venha. Não importa o que aconteça. A casa de Deus tem que se manter. Agora, por que muitas estão fechando? Por que muitos estão abandonando o altar, a obra, abandonando a reunião de povo de Deus? Porque o primeiro amor já foi embora há muito tempo. Muito tempo. Então a igreja fecha. Aí pode ter a instituição, pode ter as 4 paredes, né? Porque isso aqui é parede. Mas se o primeiro amor foi embora, é questão de tempo para até isso aqui, se perder. A palavra de Deus sempre nos fará lembrar do que necessitamos para nos levantarmos e amarmos ao nosso Deus de todo o coração. Por isso a importância da leitura dessa meditação. Inclusive eu te convoco para compartilhar esse vídeo. Se está fazendo bem a você, se realmente está te fortalecendo, compartilhe com quem você vê que necessita dessa palavra. Porque independente de denominação, de crença, de crédulo, a palavra de Deus passa os céus e a terra, ela não passará. E nós estamos meditando na palavra de Deus, para que a igreja do Senhor Jesus esteja pronta para a sua vinda. Dá para praticar algo sem amar, mas não dá para amar sem praticar. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
uma coisa forte que nos veio à mente aqui é que lá no início da criação, o homem andava com Deus, amava a Deus, tinha ouvidos sensíveis, tinha amor em estar com Deus no cair da tarde, na viração do dia. Mas a desobediência foi porque o primeiro amor, porque aquela coisa boa, gostosa de estar com Deus se perdeu. Porque quando nós lembramos, quando nós estamos no primeiro amor, o diabo pode oferecer o que for, o mundo pode oferecer o que for. Nós não nos deixamos levar. A carne, as fibras do nosso ser podem tremer, estremecer, mas nós, por amor a Ele, por esse momento, essa comunhão que nós temos com Ele, nós não trocamos por nada desse mundo. Nada. Temos um Deus justo e um advogado fiel, Jesus, que apesar de tantos erros em nós, sabe apreciar as nossas qualidades e explorá-las até nos ver perfeitos e felizes diante dos seus olhos, dando a nós por detrás das suas cartas, ou seja, a Bíblia, a palavra, a oportunidade de arrependimento. E arrependimento é mudança de pensamento, é você voltar atrás numa ideia, num pensamento, numa atitude que se está tendo. Então é necessário arrependimento. A primeira mensagem desse segundo capítulo é essa: arrependimento, voltar atrás. Não é apenas fazer, é amar. Não é apenas fazer, é amar ao nosso Senhor. Nós continuaremos meditando no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Até mais na nossa próxima meditação, seguindo nas demais cartas: Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Essas são as cartas do capítulo 2 de Apocalipse. Até mais na nossa próxima meditação. Deus te abençoe.